Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o pastor Rony Roberto Balz. Com alegria que venho trabalhar com vocês agora, então, o lema bíblico desse congrenagem. Para mim é uma alegria voltar novamente a um congrenagem. Participei de 5, desde o tempo de Voti até Santa Maria. Depois não pude mais vir. É uma alegria poder ver jovens pelas paróquias por onde já fui pastor, poder reencontrar novamente colegas. Então, assim, para mim é um dia de grande alegria e emoção. Sou natural, eu vi que ali tem uma galera de VIP, eu também sou VIP. Eu sou lá da terra do Rondon. Nascido em Marechal Cândido Rondon, Paraná. Então depois cursei teologia em São Leopoldo. Fiz o meu PPHP em Ibirama, Santa Catarina. Depois fui para o Mato Grosso, cidade de Querência. Tem até a filhada minha que eu batizei e hoje estou reencontrando de novo. Depois estive no Sino do Norte Catarinense, na paróquia de Videira também. Tem uma galera lá. E agora em Blumenau, então no Sino do Vale do Itajaí. E eu estou em férias. Aí segunda-feira eu começo um novo trabalho dentro da Igreja Luterana. Lá no fundo vocês devem ter visto uma banca com livros. Então o meu trabalho a partir de segunda-feira vai ser coordenar os trabalhos da editora Otto Kur, Livraria Martin Luther e Literatura Evangelística da ISLB. Então, a partir de segunda-feira eu começo um novo trabalho e até já fico o convite para ir lá conhecer a banca. Mas, gente querida, também conheci alguns aqui lá do Sino do Sul Rio Grandense. Também vi que tem uma galera aí. Estivemos em abril lá com vocês, fazendo uma assessoria também no sínodo lá, né? Então, assim, o lema bíblico. Feitas as apresentações, ó, quanta tecnologia, as primeiras palestras que eu fazia não tinha tudo isso aí. Legal. O lema bíblico, conforme o convite que vocês receberam, vamos dizer juntos qual é? Mas tá fraco, tá fraco. Vamos de novo. Mas como vocês são diferentes de Deus. Eu chego aqui com essa camiseta, fui vaiado por uma parte. Chego com a camiseta do Inter, fui vaiado pela outra parte. Chego com o manto sagrado do Corinthians, isso mostra um pouco como é que é o ser humano, como nós selecionamos. O texto bíblico diz: Deus aceita todos sem exigir nada. Vocês primeiramente não me aceitaram como Grêmio, alguns,
não me aceitaram como colorado, como corintiano, para começar a nossa conversa. Esse versículo bíblico, do lema bíblico do nosso congrenagem, a palavra-chave é aceitação e rejeição. O que fazer para você ser aceito e amado pelas pessoas? O que eu preciso fazer? Se eu venho como gremista, alguns me amam, outros me odeiam. Se eu venho como colorado, vice-versa. O que eu preciso fazer para ser amado e aceito pelas pessoas? O que fazer para ser aceito e amado por Deus? Vejam, são duas relações diferentes: amado e aceito por Deus, amado e aceito pelas pessoas. Há muitas respostas para isso. Há os que fazem promessas, sacrifícios, cirurgias, autoflagelações, ferindo seus corpos. Tem aqueles que dão ofertas em dinheiro para ver se com isso conseguem alcançar o objetivo de alcançar a atenção, o amor, o carinho, ou de pessoas, ou de Deus. Conheço pessoas que, vamos endireitar esse nariz, que esse nariz é meio torto, e aquele meu grupinho de meninas, elas vivem fazendo bullying comigo. E eu preciso ter um nariz mais reto, sabe? Meio grande meu nariz. Vou fazer uma cirurgia para ver se eu sou aceito por elas. Contar para vocês que quando eu era pequeno, criança, eu já nasci com essas orelhas grandes. E no meu tempo, os colegas da escola chegavam no meu lado e diziam assim: tu tem uma ficha telefônica? Tu tem uma ficha telefônica? Porque eu já nasci com as orelhas grandes e a cabeça depois no meio só aumentou junto. Nem sempre eu fui aceito do jeito que eu era. A sociedade, os grupos exigiam que eu seguisse certos padrões, certos moldes para ser aceito. E nesse sentido eu gostaria de trazer uma definição da psicologia sobre aceitação. O contrário da aceitação é rejeição. Ou tu é aceito ou tu é rejeitado. E o que é rejeição? Rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns. É a sensação de você ser jogado na lata do lixo da vida. É algo que machuca. A rejeição te deixa marcas que perseguem a pessoa toda a vida, condenando ela a um estado permanente de insegurança, de medo, de tristeza e de isolamento. Rejeição. Quais tipos de rejeição que conhecemos? O que leva alguém a ser rejeitado? Vamos ver quem pode me ajudar falando bem alto. Oi? A aparência. A aparência serve de motivo de rejeição. O que mais? A cor, raça, condição social, gênero. Vamos ver mais algumas. Rejeição, órgãos, na área da medicina. Quem já ouviu falar de transplante de órgãos? A rejeição do corpo, o corpo não aceita qualquer órgão. Rejeição racial, das raças. Rejeição de gênero, aonde num anúncio de emprego se diz: precisa-se de homem, idade tal. Rejeição de idade. Salários diferenciados entre homens e mulheres, a rejeição em relação à questão da homoafetividade, aos homossexuais, rejeição social, rico e pobre, rejeição cultural. Aquele lá é um lesa, é um lesado, é um retardado, é um devagar, deixa ele de lado. Rejeição estética. Quantas meninas e meninos também hoje em dia se sujeitam a cirurgias de estética para serem aceitos a partir de um modelo, de um perfil.
Rejeição de produção e consumo. Outra vez cheguei numa loja e fui olhar alguns artigos e então logo a atendente pediu, posso te ajudar? Falei, não, eu só estou olhando. Então, por favor, dê licença. Você vale enquanto você compra, enquanto você produz, enquanto você consome. E à medida que você não corresponde a certos conceitos ou expectativas, você é rejeitado. E assim são muitas as formas, as maneiras de rejeição encontradas. Também entre nós há rejeição. Também nós muitas vezes crescemos e somos educados a rejeitar. E isso tem que ser trabalhado dentro de nós também. Relações humanas e relação de Deus. Há diferença? Existe diferença na maneira de nós nos relacionarmos e na maneira de Deus se relacionar conosco? Nós podemos ser aceitos ou rejeitados, dependendo da nossa condição social, rico ou pobre, da nossa raça, do nosso gênero, estética, aparência, capacidade intelectual, esportiva. E eu quero contar para vocês um fato. Quando eu era menino, ia no 3º, 4º ano, lá em Iguiporã, Marechal Cândido Rondão. Lá na vila de Iguiporã. Pastora Nádia está aí também com a turma. Nascido lá. Lá na escolinha, na hora da aula de educação física, o professor dava uma bola para os meninos, faça o time de futebol de vocês e vão jogar. Como é geralmente feito a divisão de times? Os 2 bons, os melhores, escolhem o time, dividem o time. Geralmente eles escolhem primeiro o goleiro. E depois vão selecionando os que têm mais capacidade esportiva e os que têm menos condição esportiva, habilidade. Para a notícia de vocês, eu sempre ficava para o final. Eu era ruim no futebol. Sempre ficava por fim. E pior do que a sensação de ser rejeitado no esporte e você ser o último a ser escolhido, pior que isso, é o outro dizer, podem ficar com ele. Ele não joga nada mesmo. Ele não faz a diferença. Isso é pior do que você ser escolhido por último. Quando te dizem, podem ficar com ele. E esse sentimento de rejeição, ele te acompanha para o resto da vida. E você muitas vezes luta uma vida toda tentando dizer, não para aqueles colegas que te deixaram essa marca, mas dizer para ti mesmo o tempo todo, eu não sou tão ruim, eu quero ser e posso ser diferente. Por isso nós, como sociedade, nós temos um hábito de criar grupos. Cria-se, sustenta-se modelos de fortes. Quem são os fortes? Quem são os belos? Os inteligentes? A minha filha Bruna, de 13 anos, ela chegou para mim e disse, pai, na escola tem as meninas que são as populares. Elas são as populares. Nós somos as tímidas que ficamos de canto. Mas eu queria ser uma popular. Muitas vezes entre os jovens há isso também. Aqueles que têm o modelo, que são o grupo dos fortes, dos populares, dos bonitos. E assim a sociedade acaba criando milhares de segmentos, grupinhos, que não correspondem a certas exigências de grupos dominantes, acaba sendo relegado à rejeição. E eu queria convidá-los para uma pequena dinâmica agora. 3 pessoas, formem grupos, 3 pessoas da mesma idade. 3 pessoas da mesma idade. Grupos. Todas as pessoas? Resolvido? Pronto. Agora encontrem 3 pessoas da mesma cor dos olhos.
3 da mesma cor dos olhos. Tá fácil? Tá. Já que se encontraram 3 pessoas da mesma altura, do mesmo tamanho. Os médios, os grandes e os pequenos. Beleza, podemos voltar para o nosso lugar. Pode dar um abraço no colega do lado aí. Isso. Aquele abraço gostoso. Retornando. Quem já se sentiu rejeitado? Levanta a mão. Uma avaliação para dentro de si. Quem já rejeitou? Quem já rejeitou? Nós poderíamos abrir um espaço para falar desse sentimento, mas a dinâmica do grupo é meio grande. A pergunta é: por que existe rejeição? Por que nós nos rejeitamos? Acolhemos a alguns, rejeitamos a outros, aceitamos alguns e excluímos outros da nossa vida, da nossa relação. A pergunta que podíamos fazer: de onde vem a rejeição? Da onde que vem esse espírito de rejeitar, de excluir? Eu lembro, quando eu morava em São Leopoldo, no ano de 95, na Copa do Brasil deu final entre esses 2 times. Eu não tive coragem de ir no estádio lá em Porto Alegre, olhar essa final. Não tive coragem. Eu lembro de um outro, na minha república, onde o Valdir morava, tinha um gremista e um colorado. E aí um dia eles foram no jogo do Grenal, e na volta o gremista, ele veio junto, dentro do ônibus do Colorado, só que ele tirou a camiseta dele. E voltando dentro do centralão de Porto Alegre até São Leopoldo, no ônibus, cheio de colorado, e aquele nosso amigo, colega, ele é bem loiro, chega assim a ser bem branco, albino quase. E ele então assim, dentro do ônibus, chegou um colorado e disse assim: mas tu tem cara de gremista. E ele então ficou rosado e falou: me chamem de porco, mas não me chamem de gremista. O medo de apanhar ali no meio daquele ônibus cheio de colorado. E isso é recíproco. Eu acho que hoje já mudou, não é mais assim. De onde que vem esse sentimento de rejeição? Eu não te aceito do jeito que tu é. E nós, muitas vezes, promovemos a intolerância. Como lidar com essa palavra que tanto precisa ser ainda refletida e praticada? Tolerância. O que fazer para vencer a rejeição, para ser aceito? Quando num determinado grupo se coloca condições, para você ser aceito aqui, você tem que fazer isso ou aquilo. O que eu preciso? Eu me submeto àquilo? Eu aceito as exigências do grupo dominante para ser aceito? E então eu perco minha identidade? Muitas vezes na vida de adolescente a gente passa por essas provações. Lembra do tempo de ser bebê, boca virgem? Então a piazada se juntava e dizia: olha, eu te lanço um desafio, quero ver tu beijar aquela guria. E aí a gente aceitava, para poder ser do grupo, tinha que fazer. E era terrível, porque a gente era envergonhado. E assim muito mais, para você ser aceito do grupo, quero ver se você fuma um baseado, quero ver se você
entorta o caneco na cachaça e por aí afora. Quantas vezes nós perdemos nossa identidade para sermos aceitos num determinado grupo e para sermos tão populares como aquele grupo dominante? Por que nós rejeitamos? Porque a nossa condição humana, ela impõe barreiras, limites, preconceitos, tudo aquilo que não é bom para a vida e para a convivência, nós assim promovemos. Por quê? Porque o nosso amor, ele é imperfeito, o nosso amor é limitado, o nosso amor precisa de determinadas condições para acontecer. Nosso amor sempre é condicional, nosso amor não é incondicional. E esta é a origem da rejeição, a origem das exclusões. Namorados se amam até que? Até onde vai nosso amor pela namorada? Pelo namorado. Eu te amo até que você olhe para o lado. Eu te amo até que você faz um carinho diferente. Eu te amo até que eu encontro no teu celular uma mensagem diferente. E se ficar difícil, dá muito trabalho, descarta-se. Eu vejo muitas vezes nas comunidades, nas nossas paróquias, em dia de festa. O que a gente faz em dia de festa muitas vezes? É mais fácil pôr pratos de plástico, copos de plástico, para aí não precisa lavar, não dá trabalho, é mais fácil. Bota no reciclado depois e vai se produzindo reciclado, para não dizer lixo. O amor, ele tem características parecidas. Amar alguém dá trabalho. Amar, cuidar, dá trabalho. E nós vivemos tempos do descartável. Tempos do mais fácil. Tempos do mais rápido. Tempos da agilidade. Eu vejo que muitos, e eu tenho dificuldade, eu tenho que aprender ainda a ser mais rápido como vocês. Porque volta e meia o pessoal pergunta: pastor, me passa teu WhatsApp. E aí eu digo: como é que eu instalo nesse meu celular aqui? Ele ainda não permite. Nós, por causa da tecnologia, que é boa, porém muitas vezes escravos dela, nós somos estimulados a viver uma vida ansiosa. Escrevemos e ficamos do lado esperando: será que ele vai me responder? Será que ele já vai dar? Será que ele já viu? Será que... E aí somos estimulados à ansiedade, à pressa, à velocidade, à agilidade. E muitas vezes perdemos o tempo da contemplação, o tempo do silêncio, o tempo da espera, o tempo de Deus. Queremos o nosso tempo, fazer o nosso tempo. E amor é no tempo de Deus. Amor não se força, amor não se obriga. Amor é presente, é dom. Por isso nós temos tanta dificuldade em entender essa aceitação de Deus a todas as pessoas, porque nós somos muito condicionados pelo tempo que nós queremos impor, pela nossa forma de sentir e viver. O amor experimentado e vivenciado pelas pessoas sempre é condicional pela nossa natureza, nosso jeito, nossa condição de pecador. Por isso, nessa primeira parte, olhando para a nossa natureza, que é falha, que é limitada, que é a causa, a nossa natureza humana é a causa da rejeição que existe no mundo, que nós multiplicamos, replicamos, multiplicamos, é de direito nosso e dever pedir que Deus tenha piedade, piedade de nós, piedade do mundo, por nós rejeitarmos uns aos outros. Afinal, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós queremos impor imagens. Essa é a imagem perfeita. Por isso eu quero convidá-los para a gente cantar agora esse
canto, o Kyrie eleison, com toda a nossa devoção, pedir a Deus que Ele olhe para nós humanos e tenha piedade para todos nós e por nós, tenha misericórdia de nós, diante das tantas rejeições, exclusões, traumas, mágoas, feridas, sofrimentos que nós provocamos pelo nosso jeito de ser. E eu convido então o Serginho para a gente juntos então cantar. Convido para a gente cantar junto então. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós vamos cantar mais uma vez e agora abraçados, mostrando um pouco a questão da rejeição e aceitação. Tu aceita quem está do teu lado? Tu aceita, e o abraço é o símbolo, o abraço é o gesto mais forte de aceitação, porque no abraço você traz a pessoa para perto do coração. Então vamos cantar mais uma vez, nesse gesto simbólico de aceitação. Eu te aceito do jeito que tu é, porque é assim que Deus me aceita. Vamos assim cantar mais uma vez juntos então. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Que Deus tenha piedade, misericórdia de nós, pela maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Agora a segunda parte dessa fala. E Deus? Como funciona com Deus? Será que com Deus funciona da mesma forma que é com o meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus colegas, com aqueles que eu não gosto tanto? Será que a minha relação com Deus, ela acontece da mesma forma como acontece a relação com as pessoas?
A boa notícia que eu quero trazer para vocês e relembrar vocês novamente o Evangelho desse Deus Criador, mantenedor da vida, é que a história da relação com Deus é diferente. Muito diferente da relação que nós temos com pessoas. A relação com Deus é outra. É como destaca o lema bíblico do Congrenagem, eles vieram me corrigir aqui. Pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todas as pessoas. É assim que está o lema no convite. Eu me baseei mais no texto bíblico. Pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todas as pessoas por meio de Cristo Jesus, que os salva. É diferente da maneira como nós nos relacionamos? Existe uma diferença a partir desse texto bíblico da maneira como nós nos relacionamos? Sim ou não? Curte ou descurte? Existe. Vamos ver. Ou seja, Deus, Ele não nega o nosso pecado. Muito pelo contrário. Deus sabe que nós somos grandes pecadores. Que por nós mesmos nós não temos forças suficientes para sair do pecado. Deus sabe que nós estamos totalmente perdidos, condenados à morte e ao inferno. Deus sabe disso. Deus sabe da nossa condição frágil, pecadora, incapaz, comparada à foto no fundo de um poço, sem forças, para poder se retirar dali, para sair desta condição a qual nós construímos nossa sociedade, situação pecadora. Isso significa que nós não podemos fazer nada para melhorar a nossa atitude e a nossa situação diante de Deus. Os nossos méritos, as nossas boas obras, elas não conseguem sensibilizar a Deus, nos aceitar, nos amar. Eu tenho 3 filhas, a Bruna, a Júlia e a Ana Gabriela. A Ana Gabriela tem 4 anos e hoje de manhã ela se pendurou aqui na minha calça e disse: pai, eu quero ir junto. Ela queria mexer com a minha emoção e queria muito vir junto. E eu disse: hoje, filha, a mãe não vem junto, não tem como, porque eu vou ter que falar e não vou poder te dar atenção. E ela quis me sensibilizar: mas eu vou ser queridinha, pai, eu vou ficar sentadinha na cadeira. Ela quis me sensibilizar e quase que o coração amoleceu e eu trouxe ela junto. Na verdade, nós muitas vezes queremos agir assim com Deus também. Muitas vezes, eu faço isso, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu faço boas obras, boas ações. As nossas boas ações não conseguem sensibilizar Deus no sentido de que Ele nos aceite por causa das nossas obras, por causa daquilo que fizemos. E isso é assim, para que ninguém fique orgulhoso de si mesmo e se ache melhor do que os outros. Porque daqui a pouco alguns dizem: olha, eu oro 5 horas por dia, mais 1 hora de leitura bíblica, mais 1 hora de culto, então por isso que tudo vai bem na minha vida, porque a minha fé, eu me esforço também. Perante Deus, nossos méritos não sensibilizam ou não são condição para recebermos mais ou menos amor e aceitação de Deus. Volta na anterior, consegues? Na anterior, consegue voltar? Só uma coisa. Permanecei em mim, diz Jesus. O ramo da videira. O que Jesus coloca é que o galho, ele só produz seus frutos, e nós somos os ramos da videira que é Cristo, só produzimos os bons frutos por estarmos ligados a Jesus. O galho sozinho não produz nada. Nós sozinhos não conseguimos produzir bons frutos, mas ao estarmos ligados a Cristo, de lá vem a seiva, vem a fé, vem a graça, vem o amor,
vem o perdão, a reconciliação e então nascem os frutos. Mas a nossa força não produz os bons frutos, apenas instrumentos. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, vamos ler juntos o que está ali sublinhado? Todos pecaram. Esse é o versículo anterior ao nosso lema do Congrenagem. Todos pecaram. Alguém aqui não é pecador? Levante a mão. Não é pecador. Lá atrás temos um que não é pecador. Os demais todos se consideram. E sabe por que ele ainda não consegue se considerar pecador? E alguns realmente dizem assim: pastor, eu não pequei porque eu não matei, não roubei. Eu não tenho pecados. Às vezes a nossa compreensão de pecado não está bem clara. Nós muitas vezes não conseguimos nos reconhecer pecadores porque não olhamos para o espelho que revela nosso pecado. E qual é o espelho que mostra o nosso pecado? A lei de Deus. Nem sempre conhecemos toda a lei de Deus. Alguns, de forma traumática, no ensino confirmatório, estudam os 10 mandamentos. E então, falam eles lá num briefing, numa prova, num culto de apresentação, outros não. Aprendi a lei de Deus, pelo menos a básica, os 10 mandamentos. Justamente é quando eu olho-me diante da lei de Deus, que é o espelho, eu me dou conta de que eu tenho falhas. Quando você olha para um espelho, o que você procura no espelho? O teu rosto, e ver se teu cabelo está penteado, quem ainda tem cabelo, né, Gerson? Ver se tem rugas, se o batom tá certo, se combinou o brinco, se a roupa está combinando ou não. Você olha no espelho para procurar imperfeições. E o espelho, ele não mente, ele não engana, ele mostra a realidade, ele mostra o que tu é. Salvo espelhos que têm outra função de difundir, de mudar a imagem. Mas o espelho por si só, ele mostra o que tu é. A lei de Deus, ela é um espelho. Ela mostra a nossa realidade perante Deus. Nossas fraquezas, nossas falhas. Por isso, a nossa condição de pecador é como se eu caísse num poço e quisesse me puxar pelo meu cabelo ou na minha cabeça e querer me auto-tirar, me tirar sozinho de um buraco. Eu não consigo. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo me resgatar de um poço, do poço do pecado, da morte, do poço do inferno. Por nossas forças nós estamos perdidos e não vamos ser aceitos e amados por Deus pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas tudo isso pode ser mudado. Não sou eu que consigo o amor de Deus, mas é Deus que vem para me amar. Pelo amor de Deus e pela graça de Deus e sem exigir nada, Deus nos recebe de volta nos braços, nos aceita e nos dá seu amor, sem que mereçamos, como aquela história que conhecemos do filho pródigo, do filho perdido, que é acolhido pelo pai, antes mesmo de pronunciar suas palavras de arrependimento, o pai já o abraça, o pai já o recebe, e o pai inicia uma festa, porque o filho perdido volta. O amor do pai é maior do que as falhas do filho. O amor do pai supera as nossas fraquezas e limitações. Por isso, esse texto é muito bonito. Lucas 15, versículo 11 a 24. Pai com 2 filhos. O filho mais novo pede: pai, eu quero minha parte da herança. O pai reparte e lhe dá a sua parte da herança que lhe cabe. Ele sai pelo mundo, gasta tudo em festas, gasta a sua herança. E de repente ele fica sem nada e vai trabalhar numa fazenda de porcos. E ali então ele procura sobreviver. E naquela miséria, lhe dava vontade de comer a comida dos porcos.
mas nem isso podia, então se lembrou: como é bom na casa do meu pai, pelo menos os empregados do meu pai têm uma vida mais digna. E ele então se arrepende e diz: eu vou voltar, vou dizer ao meu pai que eu pequei contra Deus e contra ti, não mereço mais ser chamado teu filho, mas quero ser teu servo, teu empregado. E ele volta, e antes que ele fale qualquer coisa ao pai, antes que ele se comunique, o pai o recebe de braços abertos e lhe abraça. Esse é o grande amor de Deus. O pai também não fez toda uma moralina: eu te avisei, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que você ia se dar mal. O pai o recebe e o faz uma festa. O pai não o julga, não o condena, o pai o perdoa, porque o pai o ama. E isso nós muitas vezes temos dificuldade de compreender, porque o nosso amor é diferente do amor de Deus. O nosso amor é limitado, o nosso amor é imparcial, ele é parcial, ele é em parte só. O nosso amor é condicional. É como se você tivesse uma dívida e nunca pudesse pagar. Existem duas maneiras pelas quais você poderia se livrar de uma dívida de 174 bilhões de reais. É essa a dívida do déficit no Brasil esse ano? Então você tem essa dívida. Duas formas de se livrar. Uma, que o teu credor nada te cobre e resgate a sua nota promissória. E a segunda, que um homem bom pague a tua dívida no teu lugar. E foi isso que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Todos nós somos devedores perante Deus. Temos uma dívida impagável. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer não é suficiente, não é perfeito o suficiente para merecer o melhor que Deus quer nos dar e nos dá de graça. Por isso, dessa maneira, Cristo nos livrou do pecado, nos livrou da morte, nos livrou do poder do diabo. Por isso, através de Jesus Cristo, nós somos aceitos por Deus, e Ele o fez por amor. Por isso dizemos a semana da paixão, paixão de Cristo. Não é uma paixão de adolescente que fica horas acordado, tentando se conversar, namorar. É a paixão de dar a sua vida por muitos que nem sempre reconhecem e entendem. Somos declarados livres, e tudo isso aconteceu por graça. Isso não custou nada para você, não custou nada para ti. O pior é que nós somos acostumados a receber muitas vezes coisas que não têm valor. Muitas vezes recebemos coisinhas que o valor é muito simbólico. E por isso nós temos dificuldades em compreender o que Deus nos dá. Qual é o grande presente do perdão, da vida nova, da salvação que Deus nos dá? Pode ser e é, para nós não custa nada o que Deus nos dá, mas para Deus custou. Custou a vida do seu único filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para te resgatar, para te tirar do fundo do poço, de onde você nunca sairia. De lá Deus, por amor, não porque tu mereças, sem exigir nada, por amor, Ele te resgata. Justamente isso é impagável, impossível de adquirir por dinheiro, por obras, amor. A pergunta que fica, meus jovens, por que é tão difícil? Por que é tão difícil viver e aceitar este amor gratuito de Deus e viver a partir dele? Seria porque as nossas relações diárias estão tão marcadas pelo mérito, pela troca, pela barganha? O que eu ganho com isso? Eu te dou, mas o que eu ganho em troca? Pelos fortes, pelos modelos, onde não há lugar para os fracos? Seria esta a causa, a resposta? Por que nós temos tanta dificuldade em aceitar de graça esse amor de Deus?
E às vezes nos esforçamos para tentar mostrar que merecemos o amor de Deus. O amor de Deus não se merece. O amor de Deus é dado gratuitamente. Ele é amor. Por isso, viver pela graça de Deus é o único modo de viver liberdade. Liberdade que Ele nos dá, que tanto nós necessitamos para ter uma vida digna, uma vida boa, uma vida maravilhosa. Não dependemos mais de exigências, de retribuições, de boas obras, mas nós somos aceitos por graça, de graça, por meio da fé. E esta graça de Deus, esta é a chave da nossa liberdade. Nós não precisamos mais viver condicionados pelo mundo e por seus valores. O que Jesus diz lá em Mateus 5,39? Vamos ler junto o que está sublinhado? Se alguém... Forte isso, né? Se alguém te der um tapa na cara, vire o outro lado para ele te bater também. Como é que é a nossa relação? É assim a partir do que Cristo nos deixou de ensinamento? Geralmente a nossa relação é bateu, levou. Bateu, levou. Isso quer dizer que nós agimos com as pessoas de acordo com como elas agem conosco. Você vem me dar um abraço, eu também dou um abraço. Você vem me passa a tranca, dá uma canelada, vai levar. Não é assim no futebol muitas vezes? Bateu, daqui a pouco eu te pego. Daqui a pouco eu te ajunto. Daqui a pouco eu te quebro. Pescoço para baixo, canela. Nós reagimos muito condicionados pelo ambiente onde nós vivemos. Assim como eles agem conosco, nós reagimos. Viver pela graça de Deus não é mais viver a partir da maneira como os outros vivem conosco, mas agora livres por Deus, libertos por Deus, agir com o próximo a partir do jeito que Deus age conosco. Só quem vive a partir da maneira como Deus age conosco é que vive livre. Vive livre. Quem vive condicionado pelo ambiente é escravo do mundo, é escravo dos valores do mundo, do jeito do mundo viver. Quando entendemos o que quer dizer viver pela graça de Deus, então nós não mais reagimos de acordo com como as pessoas agem conosco, mas agimos a partir do agir de Deus. Isso é ser livre. Mas isso não é tão fácil de colocar dentro do nosso coração, para dentro da nossa realidade, para dentro das nossas relações. Porque tudo é contrário a isso. Nós vivemos um mundo onde se compra, se vende, se aceita, se rejeita. No dia a dia tudo é por mérito. Ou pelo menos a maioria das coisas são por mérito. Depende do esforço pessoal. Se você te esforçar, tu vai ser aplaudido. Se você não esforçar, tu é um cara condenado, derrotado. O que lhes trago ainda é que compreender esta boa notícia de que Deus nos ama de graça, não exige nada, e aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Viver a partir desta verdade, desta esperança, é compreender que isso tem consequências. Consequências. É na relação com o próximo que nós praticamos a nossa fé em Jesus Cristo. Como Jesus Cristo mesmo diz em Mateus 25, quando ao menor deres pão, água, roupas, acolhimento, a mim estarás fazendo. Há aqueles que querem cultivar uma relação direta com Deus, só eu e Deus. Eu e Deus. Viver pela graça de Deus não é mais eu e Deus. Deus vem a mim e é eu e o meu próximo.
Por isso, outra coisa que não seja a palavra de Mateus 25, partilhar pão, água, acolher, vestir o nu, visitar o preso, outra coisa é mentira, é hipocrisia, pois quem não ama seu próximo, a quem vê, é mentiroso quando diz que ama a Deus a quem não vê. É mentira aquele que diz, eu vivo minha fé sozinho. Ele tem uma fé imaginária, mas não a fé que nasce da palavra de Deus, da comunhão, da convivência, da palavra do Evangelho. Portanto, viver pela graça de Deus é semear perdão, reconciliação, amor, misericórdia. E aonde começa isso? Aonde Deus começa a nos aceitar? Aonde Deus nos aceita do jeito que somos? Como lemos no Evangelho de João 15, não fomos nós que escolhemos ser de Deus, mas Deus nos escolheu para sermos dele. Deus já nos escolheu no ventre materno. No batismo, Ele confirma. No batismo, de forma pública, Ele nos aceita gratuitamente. Por isso, enquanto que viver pelos valores do mundo, quais são os valores do mundo? O valor da troca. A nossa vida sempre será loucura, destrutiva, e sempre geraremos morte. Viver a partir de Jesus Cristo é libertador, pois não temos mais nenhuma obrigação com o sistema do mundo. Por maior que seja o seu poder, ele não tem mais legitimidade sobre nós. Agora o nosso Senhor é Jesus Cristo. E lá no batismo, Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos resgataram da perdição, da morte, do poder do diabo, e fez de nós filhos e filhas herdeiros da vida eterna. Você lembra o dia do teu batismo? Lembra? Quando é que tu foi batizado? Lembra o teu dia? Pois é, foi o dia em que Deus te resgatou publicamente, também de forma visível e concreta, da morte, te dando uma segunda chance, te abraçando, te acolhendo e dizendo, vem cá meu filho, minha filha, eu te amo do jeito que tu é, eu te amo. Um amor maior que nós humanos somos capazes de sentir. Quando dizemos que a salvação vem pela graça de Deus, então nós dizemos que não podemos comprar a salvação. Nós não podemos comprar a bondade de Deus ou o amor de Deus. Aliás, amor não se compra, bondade não se compra, verdade não se compra. Amor comprado não é amor. Outro dia um senhor diz assim, olha, eu fui num prostíbulo e então eu comprei o amor de uma mulher. Não comprou o amor de uma mulher, comprou o sexo de uma mulher. O momento, o ato sexual, mas não amor. Porque amor não se compra. Amor, graça, bondade, verdade são presentes, dons de Deus. Nós temos o tema do ano da nossa igreja, pela graça de Deus, livres para cuidar. E na parte bem embaixo ali, à esquerda, diz, a salvação, as pessoas e a natureza não estão à venda. Vamos dizer isso junto, bem fortes? A salvação. Vocês se deram conta do que vocês falaram? Do poder desta palavra dita agora, a salvação não está à venda, as pessoas não estão à venda, a natureza não está à venda. Nos demos conta do poder dessas palavras ou apenas as pronunciamos porque todo mundo falou? Elas têm poder de transformar, de mudar,
de mudar nossa relação. No mundo de hoje, tem de tudo para vender. Compra-se e vende-se qualquer coisa, até pessoas, tristemente. Por isso nossa igreja nesse ano reafirma mais uma vez, a salvação não está à venda, as pessoas não estão à venda, nem a natureza está à venda. Porque as coisas mais importantes da vida, como o amor, verdade, bondade, amizade, compreensão, isso a gente não compra, nem está à venda. Assim como também não se compra e nem se conquista o amor, mas ele é dado de graça, de graça. E quando nós experimentamos esta graça de Deus, de nos aceitar, sem exigir nada, então nós também começamos a corresponder a esse amor de Deus, manifestando a nossa gratidão, o nosso amor uns pelos outros. E a gratidão é o que nos torna felizes. A gratidão nos completa. É preciso estimular a gratidão. Lembro-me quando criança, no meu tempo não tinha tantos doces, e então você ganhava um chocolate no Natal, na Páscoa, e aí você ganhava, e às vezes você não falava nada, então a mãe do lado, o que tem que dizer, filho? Muito obrigado, vovô. Muito obrigado, padrinho. Muito obrigado, madrinha. Precisa ser estimulada a gratidão, porque a nossa natureza não é de gratidão. A nossa natureza é de ingratidão. A gratidão precisa ser estimulada. E por que ela precisa ser estimulada? Porque quem exercita e vive a partir da gratidão, gratidão pelo que Deus fez por nós, manifestando e externando essa gratidão pelo próximo, quem vive a partir dessa gratidão, vive uma vida completa, uma vida mais feliz. Digo isso, uma pessoa agradecida, ela recebe um pão seco, e ela diz, obrigado, Senhor, pelo banquete que tu me das. E uma pessoa que não tem gratidão, que não trabalhou isso, ou que não exercitou, ou que não foi ensinado para ela vai num buffet de churrascaria e diz, sem graça essa comida. Aonde está a diferença? Na gratidão. Antes das nossas refeições, nós agradecemos pela comida que comemos, ou isto é uma coisa natural? Ela está ali, eu estou pagando, eu mereci, eu trabalhei, eu mereço essa comida, esse alimento. Lembro que o alimento, que é sagrado, é a maneira como Deus nos sustenta dia a dia. Agradecer pelo alimento é reconhecer que Deus cuida de mim, que Deus me aceita do jeito que eu sou e cuida das minhas necessidades todos os dias. E eu quero agora então passar um vídeo que fala do exercício da importância da gratidão antes de finalizar. Depois tem uma palavra final ainda. Certo, vamos ver o vídeo final então. Convido para mais um momento de atenção. Esse vídeo tem por título Neurociência e Gratidão. Neurociência e Gratidão. Vamos ver. Ouvir e ver. Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar. Muitos pensam nos seus ganhos materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muito. Objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seríamos mais felizes e realizados
se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso, neste contexto, não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo accumbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha. Isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo. Então, ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão. E termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach. Então, pessoal, vocês viram no vídeo que a neurociência, o mundo da ciência, comprova e explica e justifica que aqueles que exercitam a gratidão têm uma vida mais feliz. Eu digo, se no mundo da ciência, que não está ligado à religião, já se conseguiu comprovar isso,
que a gratidão é a melhor maneira de viver e de se relacionar, sentimentos de gratidão, imagina nós, imagina os filhos e filhas de Deus que foram agraciados por Deus, com perdão, com amor, com reconciliação, com salvação, com uma vida nova, por amor, gratuitamente, sem exigir nada. Muito mais nós podemos reafirmar: a gratidão é a melhor forma de viver, e viver a partir da graça de Deus é libertador. Deus aceita todos, todas as pessoas, sem exigir nada, por meio de Cristo Jesus. Que este agir amoroso de Deus por nós, sem exigir nada, por meio de Cristo, seja também a porta aberta para nós irmos agora ao encontro das outras pessoas, mesmo que elas sejam de qualquer um desses tipos ou outros, que possamos ir ao encontro do diferente, que possamos ir ao encontro daquele que não pensa igual a nós, porque é assim que Deus nos recebe e nos acolhe. Que Deus abençoe vocês, jovens, que Deus abençoe a todos, para que o grande amor de Deus, o seu amor acolhedor, possa transformar, possa fortalecer e libertar a todos, a humanidade, das situações de rejeição, de exclusão, para que livres por Cristo, possamos nos amar, nos respeitar, nos ajudar e, como diz o tema da igreja, nos cuidar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, lembrando que gentileza gera gentileza, gratidão gera felicidade, amor gera vida. A graça e o amor de Deus querem gerar amor e gratidão em nós e através de nós, entre nós. Porque quem planta amor, colhe amor em qualquer estação da vida e do ano. E o canto que nós cantamos, só para finalizar mais uma vez esse canto, convido para ficarmos então de pé, para encerrarmos, reafirmando que a graça de Deus é melhor que a vida, que a graça de Deus é melhor do que o celular, a internet, do que toda a tecnologia, porque somente pela graça de Deus eu estou livre, livre para viver, para cuidar, para amar, assim como sou amado por Deus. Cantemos juntos. A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Mais uma vez, bem bonito, vamos lá. A tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Muito obrigado a todos, um bom congresso, e que o amor e o carinho de Deus esteja sempre com cada um de vocês, trazendo esta nova maneira de olhar para o próximo. Não sou mais condicionado pelo mundo, mas pelo agir de Deus eu sou livre para amar e cuidar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado.